Vamos olhar agora um pouco sobre a relação entre a macroeconomia e o mercado cambial, particularmente a estrutura do mercado cambial, a formação desse preço. Não vamos poder ter tempo aqui para detalhar as teorias de determinação de taxa de câmbio, que são várias, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns fundamentos derivados dessas teorias. Vocês podem utilizar o material lá que eu tenho disponível no canal do YouTube para aprofundar os modelos, né, de determinação da taxa de câmbio. Acho que a primeira questão que eu acho que devemos retomar como pano de fundo é que a taxa de câmbio é o preço externo da moeda, quer dizer, quantos reais eu preciso para comprar um dólar, um euro, um iene, um renminbi e assim sucessivamente. Então é o preço da minha moeda frente a uma outra moeda, né? Então, isso por si só revela o fato de que há quase tantas moedas quanto jurisdições no mundo. Num mundo que, pelo menos desde os acordos de Westfália, no mundo que nos últimos 400 anos, mais ou menos, está organizado em estados nacionais, que do ponto de vista jurídico-legal, não necessariamente do ponto de vista econômico, militar, etc., são entes soberanos iguais do ponto de vista das suas obrigações internacionais e que possuem um monopólio de poder dentro dos seus espaços de jurisdição para as mais diversas áreas, inclusive para o estabelecimento dos padrões monetários, para a definição dos instrumentos que podem ser utilizados como moeda, né? Como as empresas e as pessoas podem pagar suas contas e pagar seus impostos, em que instrumentos. Então, eu tenho tantas moedas quanto estados nacionais. Mesmo antes dessa conformação pós-tratados de Westfália, né, o mundo se configurava em poderes, em impérios, em N formas de organização, que por sua vez possuíam também características nesse sentido de exercício de força sobre as pessoas que lá viviam e estabelecimento de padrões os mais diversos. Então não é uma novidade dos últimos 400 anos, isso coincide com a própria expansão comercial e a formação do capitalismo moderno, na existência dessas características de mercados de moedas. Mas chamamos atenção disso. Nós temos quase tantas moedas quanto poderes soberanos. As moedas têm um preço interno, as taxas de juros, né? E aí pensamos a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central no curto prazo, Selic no Brasil, por exemplo, e uma taxa de câmbio também tem um preço ali básico determinado ou pelo governo, quando nós temos regimes de câmbio fixo, ou determinado livremente pelos mercados, mas tanto para a taxa de juros quanto para a taxa de câmbios, há múltiplos preços dentro da economia. A taxa de juros não é uma única, há várias, a depender do instrumento financeiro específico, se eu estou recebendo ou pagando aquela taxa, assim como existe uma taxa de câmbio que um banco cobra por outro, quer dizer, qual é o preço para comprar e vender dólares entre bancos? É uma taxa de câmbio. Qual é o preço formado nos contratos futuros de câmbio? É um outro preço. Qual é o preço que é cobrado para um cliente no varejo, né, que vai comprar um pouquinho de moeda estrangeira para viajar? É um preço. Qual é o preço que o banco negocia, não é, com um grande cliente que tem, né, transaciona muito com o resto do mundo, compra e vende moedas estrangeiras e tem outras relações com o banco? O banco negocia um preço mais favorável. Aí eu vou formando esses preços, aquele valor que nós vemos, o dólar fechou em tanto, o dólar subiu tanto, é a média apurada no dia, né, pelo Banco Central, pelo Sisbacen, a taxa Petax, né, para aqueles que gostam de acompanhar, e serve de referência para o pagamento do cartão de crédito, da passagem aérea, dentre outras, né? Bom, mas eu já estou entrando na operacionalidade. Conceitualmente, o importante é isso. A moeda determinada pelo Estado, né, pelo seu poder monopólico, pelo seu poder coercitivo, porque as pessoas são obrigadas a usar aqueles instrumentos, tem uma dimensão, uma cara interna, a taxa de juros determinada no mercado monetário, e uma cara externa, a taxa de câmbio. Esses dois preços são muito relacionados em economias abertas também. Um outro aspecto dessas relações, e que também nós vamos destacar em uma aula específica, é que o sistema monetário e financeiro internacional possui uma hierarquia, né? Algumas poucas moedas nacionais ou supranacionais, no caso do euro, conseguem exercer plenamente as suas funções para além do seu espaço de jurisdição original. Então,
Uma moeda nacional ou supranacional torna-se internacional quando ela consegue ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, além do seu espaço original de jurisdição. Então, o dólar é a moeda internacional por excelência. Ela é referência para contratos privados e públicos, ela é um instrumento que as pessoas usam para liquidar um contrato e transferir a propriedade de um bem, de um serviço ou de um ativo financeiro. E ela é líder internacionalmente em todas as dimensões que nós possamos analisar. O euro, a libra, o iene e outras moedas conseguem exercer essas funções também, para além do seu espaço de jurisdição, mas com menos potência, mais localizadamente. E na base da pirâmide da era monetária, essa é a imagem de um economista político, de um cientista político chamado Benjamin Cohen, né, que fez que é uma referência nessa literatura, estão as moedas de países que, por vezes, as suas moedas sequer exercem plenamente as suas funções dentro dos seus espaços de jurisdição. Então, basta lembrar situações nos quais governos, para conseguirem financiar sua dívida, captarem recurso no mercado de dívida doméstico, são obrigados a emitir dívida atrelada ao dólar. No caso do Brasil, indexado ao dólar, em outros países. Então, quando, em momento de maior instabilidade do Brasil, o governo emitia dívida em que se prometia pagar a variação da taxa de câmbio. Mas lá na ponta se entregava a moeda brasileira, reais, por exemplo. Mas em outros casos, os governos, para se financiarem, eram obrigados a fazer o quê? Captar, inclusive no mercado doméstico, em dólares. Quem emprestar dinheiro para o governo irá receber dólares lá na ponta. Então isso mostra uma fragilidade do governo daquele país e daquela economia. Então existe uma hierarquia em que lá no topo são moedas nacionais que são internacionais. E há poucas moedas internacionais, como nós veremos na aula especificamente sobre isso. Para observar essa hierarquia, basta ver aqui, isso aqui é o resultado de um trabalho recente do Bank for International Settlements, que nós vamos, na sequência das aulas sobre câmbio, colocar a fonte, mas é um estudo agora de junho sobre o papel do dólar no mercado internacional, em que se observa o quê? Do lado esquerdo desse gráfico está em rosa destacado a participação dos Estados Unidos no PIB global e no comércio global. No PIB global é um pouco mais de 20% em valores de mercado. No comércio global, menos ainda, 12%, 13%, 14%. Do destacado em azul, nós temos a participação do dólar em múltiplas dimensões. Em empréstimos bancários internacionais, isso chega a cerca de metade dos empréstimos bancários internacionais estão em dólares. Na emissão de títulos de dívida, mais de 40%. No giro diário do mercado cambial, nós temos aí uma participação expressiva. Nas reservas internacionais, mais 60%. Nos contratos de comércio, quando eu estou comprando e vendendo mercadorias, em que moeda aquele contrato é liquidado? Quase que metade em dólares. E nos pagamentos internacionais, independentemente da natureza do pagamento, se é para comércio, se é para um serviço, se é para uma venda de um ativo financeiro, mas quando é feita uma transferência, existe uma base SWIFT, que é para transferências bancárias internacionais. A moeda que lidera esses pagamentos é o dólar estadunidense. O peso do dólar em muito excede o tamanho da economia. Então, ter uma economia grande é importante para ter uma moeda líder, mas o fato do dólar ser tão líder assim e há tanto tempo, em todo o pós-guerra, reflete outras dimensões da relação poder-dinheiro que nós vamos destacar numa aula específica, num conjunto específico de aulas, exatamente sobre a relação entre poder e dinheiro. O estudo do mercado cambial, Forex é a expressão o jargão de mercado, envolve conhecer os conceitos básicos, taxa nominal versus taxa real. Taxa nominal é o preço. Eu preciso de R$5 para comprar $1. A taxa real, quando eu já aplico algum modelo, para ver o poder de compra real daquela moeda, por exemplo, a paridade de poder de compra, em que eu vou descontar as respectivas inflações para ver ao longo do tempo a evolução do poder real. Ou eu tenho uma ideia de uma taxa de equilíbrio, em que eu vou ver algum modelo baseado em algum fundamento macroeconômico, vai dizer o seguinte: a taxa de equilíbrio deveria ser
R$ 4 por dólar e está R$ 5 por dólar. Opa, a taxa de mercado nominal está depreciada frente a qual seria a taxa de equilíbrio. Existem N modelos para produzir essa taxa real. Esse é um tema bastante controverso na literatura, porque não existe um único modelo teórico que gere um preço, né, que seria a taxa de câmbio de equilíbrio da economia. Depende do modelo, gera um número, e dependendo inclusive das formas de medir na aplicação desse modelo, o número pode ser diferente. É uma zona muito controversa da literatura teórica e empírica. A taxa ela é bilateral quando é uma moeda contra a outra, real contra dólar, ou multilateral quando eu estou lendo uma cesta de moedas. Particularmente as taxas reais, em que eu comparo a minha moeda com uma cesta de moedas. O peso que as outras moedas vão ter na cesta normalmente tem a ver com a participação no comércio daquela moeda e desconto as respectivas inflações ao longo do tempo para verificar se a minha moeda está ganhando valor ou perdendo valor relativamente a essa cesta de moedas. E aparecem essas medidas também como proxies, como formas indiretas de medir competitividade. Se uma moeda está mais ou menos valorizada em termos reais frente a uma cesta de moedas. É importante observar o tamanho e a estrutura do mercado cambial. Há vários modelos de determinação da taxa de câmbio usando distintos fundamentos macroeconômicos. A taxa de câmbio, por sua vez, ela é utilizada em outros modelos. Se eu quero explicar as exportações ou as importações, econometricamente, estatisticamente, a taxa de câmbio é um preço que vai aparecer lá na regressão que eu estiver utilizando. E por fim, talvez a parte mais interessante, é refletir sobre a gestão macroeconômica. Qual é o limite, qual é o poder para utilizar as ferramentas normais da gestão, os instrumentos fiscais, os instrumentos monetários, se eu tenho regime de câmbio flutuante, se eu tenho regime de câmbio fixo, como é que funciona essa dinâmica da gestão macroeconômica, se eu tenho uma economia financeiramente aberta, se eu tenho restrições à mobilidade de capitais, os regimes de câmbio administrado. Então é um universo de possibilidades de gestão daquilo que nós chamamos da macroeconomia de economias abertas, ou a macroeconomia aberta. Uma vez mais, não teremos tempo e condições de detalhar esses modelos aqui. Tem lá na minha disciplina de Economia Internacional, tem nos bons manuais de Economia Internacional ou de Macroeconomia. É um tema bastante instigante. Vamos começar um pouquinho olhando os dados do tamanho do mercado cambial. Para tanto, eu estou utilizando algumas fontes. O Bank for International Settlements, que é chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, equivocadamente, porque não existe um Banco Central dos Bancos Centrais, porque não há um governo global e não há nenhuma instância que tenha poder coercitivo sobre os demais agentes. Mas funciona como um clube de bancos centrais, ajuda em processos regulatórios os mais diversos. E o BIS tem, por exemplo, uma pesquisa trienal sobre os mercados derivativos. Então, o giro diário do mercado cambial é estimado para transações à vista, para transações com contratos futuros, contratos de opções e outros instrumentos derivativos. Também vamos olhar algumas outras fontes de dados para que vocês possam dimensionar o tamanho deste que é o maior mercado do mundo. Então, o maior volume de transações do mundo é, sem dúvida, transações com moedas. Então, nessa última pesquisa trienal, que foi publicada em setembro de 2009, os dados foram coletados em abril de 2009, a estimativa era de um giro diário de 6,6 trilhões em dólares, mensurando esse giro em dólares, por dia, dos quais 1,9 trilhão, 29% dessas transações com transações à vista e 4,7 com contratos derivativos. Então, a maior parte das transações diárias são transações que envolvem troca de instrumentos financeiros, particularmente para busca de arbitragem, ganhos com diferenças de juros, com diferenças temporais de contratos, por diferenças de moedas. As transações à vista, por sua vez, não necessariamente são transações que estão lastreando operações comerciais. Notem, o total de exportações de um ano chega ao redor, é menos de 20 trilhões de dólares por ano. Então, um dia de negociações cambiais equivale a 10% das transações de um ano de comércio. Então, significa dizer o quê?
que muitas dessas operações, na verdade, a liquidação é à vista para instrumentos que têm uma natureza, acima de tudo, financeira e não comercial. Aqui nós temos a evolução dessas transações dos anos 2000, a sua distribuição entre as operações à vista e vários instrumentos derivativos. Teremos que ter uma aula, um curso específico para explicar o que são os instrumentos derivativos, mas aí nós vamos utilizar aqui muito brevemente para já trazer o ponto. O contrato derivativo, como o nome diz, aliás, em Portugal, se vocês fossem pegar um livro de finanças internacionais editado em Portugal, apareceria a expressão contrato derivado e não derivativo, que eu acho que é uma forma mais adequada de tradução, porque o contrato derivado ou derivativo é exatamente isso que o nome diz. É um contrato cujo ativo subjacente é um outro ativo sendo transacionado. Então, por exemplo, eu tenho lá ação da Petrobras, ação do Bradesco, ação da Gerdau negociada em bolsa, com seu código específico. E eu posso ter um contrato, uma opção. O que é uma opção? É um contrato que me dá o direito de comprar um determinado ativo até uma determinada data. Eu vou ter que pagar por este contrato e posso ou não exercer esse direito. Eu tenho também a taxa de câmbio, o valor do dólar, eu tenho um contrato futuro de câmbio, que é um contrato que pode ser utilizado tanto para especular quanto para busca de proteção. Se eu sou um importador, tenho medo que o dólar dispare, eu vou travar meu risco cambial, vou na Bovespa BMF, e compro lá contratos que são padronizados, eu vou negociar no balcão do meu banco também a compra de dólares no futuro. Então sempre há nessas transações um indivíduo que busca proteção, um indivíduo que busca ganho financeiro e, acima de tudo, indivíduos, agentes econômicos que estão olhando para estes ativos e percebendo comportamentos potencialmente divergentes. Uns esperam que o preço suba, outros esperam que o preço caia. Aliás, na dinâmica de mercados financeiros, isso é fundamental, porque só há transações quando existe aí um volume de gente vendendo e um volume de gente comprando. Se todo mundo imagina que os preços vão desabar, haverá muito mais vendedores do que compradores. Às vezes o mercado para porque não há compradores. Bom, mas isso é uma digressão à parte da temática financeira, eu adoraria detalhá-la, seria um curso de finanças internacionais, precisaria aí de um ano inteiro no mínimo para entrar, que é o que nós fazemos aqui na graduação, na pós-graduação, ou 6 meses pelo menos, mas aqui está a divisão e esse mercado cresceu muito, 4, 5 vezes somente no século XXI. Aqui nós temos as transações, observando que basicamente o dólar está em metade desses contratos, porque isso aqui vai ao universo até 100. E o dólar tem mantido essa posição, porque tem sempre uma moeda numa ponta e outra moeda na outra. Então, basicamente, a leitura desse gráfico é o dólar está na metade de todos esses contratos, em essência. Depois vem o euro, o iene japonês e o conjunto das moedas emergentes em desenvolvimento, que tiveram aí uma pequena elevação na sua participação entre a pesquisa anterior e a pesquisa atual. Aqui já é uma outra fonte de dados, a plataforma SWIFT para transferências internacionais tem uma publicação mensal que procura avaliar a evolução da internacionalização da moeda chinesa, do renminbi. E a moeda chinesa, mesmo que a economia chinesa já seja a maior em paridade de poder de compra, a segunda em valores de mercado, seja a maior exportadora de bens e serviços e a segunda maior compradora de bens e serviços ainda não, porque os Estados Unidos lideram em serviços, a participação em termos monetários é mais tímida. Então, das transações em dólares, das transações totais, o dólar está em primeiro lugar, com 41% em maio de 2020, e o renminbi só está em sexto lugar, um pouquinho acima do dólar canadense. Mais uma fonte é a pesquisa anual, a última disponibilizada, a última que eu tive acesso, foi a do ano passado, de 2019, deve estar por sair, se é que já não saiu a de 2020, mas eu ainda não tive acesso a ela. Tem uma relativa estabilidade, mas o que eu chamo a atenção de vocês é que
os grandes bancos, além de uma concentração em termos de moedas, há uma concentração em termos de instituições dentro do mercado cambial. Né? A JP Morgan, que tem uma carteira de ativos sob gestão que equivale ao PIB brasileiro mais meio PIB brasileiro, basicamente. Né? Então é o tamanho da carteira de ativos do JP Morgan. E que deteve em 2019 cerca de 10% do mercado cambial, seguido pelo Deutsche Bank, Citi e assim sucessivamente. Uma última ideia para vocês, na última desta parte, depois nós vamos seguir um pouco tratando de câmbio, é compreender que, particularmente para os países emergentes em desenvolvimento, o comportamento do mercado cambial depende da sua institucionalidade, da institucionalidade subjacente. Então, por exemplo, a conversibilidade da moeda, né, em termos domésticos e em termos externos, e a regulação desse mercado. Por exemplo, nós no Brasil não podemos ter contas em dólares ou em outras moedas estrangeiras para as nossas transações cotidianas. Há países que autorizam isso. Isso significa que a maior parte dos agentes econômicos, quando eles querem buscar proteção ou querem especular com moeda, o termo especulação aqui não tem nenhuma conotação moral, é uma conotação técnica. A especulação no mercado financeiro é manter uma posição em aberto para ganhar dinheiro em função da variação da trajetória daquele preço. Né? Eu só tenho proteção para alguns agentes se outros estiverem dispostos a realizar uma posição especulativa. Não é? No mercado brasileiro não dá para especular com câmbio, é muito difícil especular com câmbio no mercado à vista pelas restrições. Por outro lado, há plena liberdade para que residentes e não residentes operem nos mercados derivativos, inclusive em derivativos de câmbio. Então, se eu quero buscar proteção ou se eu quero especular com dólares, eu tenho que ir na BMF, comprar contratos ou negociar em balcão com os meus bancos. Isso faz com que no Brasil o volume de transações nos mercados futuros seja muito maior que nos mercados à vista. Uma proporção aí recente de 1:4. Olhando em 12 de junho de 2020, na sequência a tabela vai mostrar as transações negociadas à vista e as transações na BMF, vocês vão ver que essa relação era de 1:4. Então isso depende de decisões de gestão, de decisões de regulação do mercado doméstico. Em outros países há outras conformações. Há países que dão mais liberdade, dentre os emergentes em desenvolvimento, para negociar no mercado à vista moeda estrangeira dentro do território do país. E aí o volume de transações no mercado à vista é maior ou equivalente às do mercado futuro de câmbio, por exemplo. Então, as duas fontes de dados aqui, uma fonte é a publicação lá mensal do Banco Central, a notas para a imprensa. Nesse caso era a nota de junho, não a de julho, que é a mais recente disponível, mas a ideia vai ser a mesma. E embaixo a posição da BMF naquele dia. Então eu peguei um dia, né, que foi o dia 12 de junho, quando eu montei essa tabela para vocês, e nesse dia o volume total de transações, quer sejam comerciais, quer sejam financeiras, estavam aí da ordem de 5 bilhões de dólares naquele dia. Tá? O volume de contratações no mercado futuro de câmbio, somente no futuro, não estou olhando outros segmentos, no mercado, na BMF, então também não estávamos olhando no mercado de balcão, era 4 vezes maior do que o volume de transações realizadas naquele mesmo dia no mercado à vista e, portanto, perto de 20 bilhões de dólares naquele dia. Essas proporções se mantêm no sentido de um volume muito maior, um múltiplo no mercado futuro do que no mercado à vista de câmbio.